Oi, eu sou o Thiago e hoje a gente vai explorar os microdados do RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. O RAIS vai ser uma fonte muito interessante para explorar o mercado de trabalho bibliotecário, que ele tem alguns dados de todos os vínculos de trabalho formal, tá? Então é só o trabalho formal. Esse aqui vai ser um vídeo bem longo, a gente praticamente é quase um artigo, tá? Mas a gente vai explorar um pouquinho esses dados. Eu não vou conseguir descrever a metodologia exatamente, tudo que eu fiz, mas é, que o foco mesmo é a gente entender os dados aqui. O que é o RAIS, né? O RAIS é um registro administrativo de periodicidade anual criado com a finalidade de suprir necessidade de controle estatística de informações às entidades governamentais da área social, constitui um instrumento imprescindível de cumprimento de normas. Tá. Basicamente esse aqui, ó, fundamental e importante para o acompanhamento e caracterização do mercado de trabalho formal. Isso aqui eu acho que é a coisa mais importante. A gente consegue entender como é o mercado formal. Eles disponibilizam os microdados, tá? Que está disponível no FTP, e como eu disse no vídeo anterior, quem viu o vídeo do Caged, é muito difícil conseguir esses dados, mas a gente tem acesso. Então, pega esse endereço do FTP aqui, ó, é, por esse endereço vocês conseguem vir aqui, entrar em microdados, selecionar RAIS, baixar os dados de 2021 aqui e baixar. Só que são dados muito grandes, normalmente a gente precisa de uma estrutura muito grande para poder processar esses dados. E aí onde que está interessante que tem esses dados no formato do BigQuery. Vamos lá. Então, esses microdados eles estão disponíveis nesse site aqui que chama dos dados.org, né? Basedosdados.org. Eles disponibilizam esses dados que tem uma cobertura de 1985 a 1921 e a gente consegue usar o BigQuery do Google. Então, entrar aqui no sistema e conseguir fazer uma consulta no BigQuery. Então, como que foi a metodologia que eu adotei aqui para fazer esse vídeo, tá? Eu fiz uma consulta aqui do BigQuery, onde eu selecionei todos os campos, nessa tabela da RAIS de microdados de vínculos, onde o CBO é o CBO do bibliotecário, que é 261.205, e do ano de 2021. Então, o RAIS, o último dado que a gente tem é de 2021, porque eu acho que ele acabou e foi substituído pelo e-social. Eu não descobri as informações, onde estão armazenadas as informações do e-social. Mas acho que o 2021 é um dado interessante, tá? Aí vem aqui, salvar registros. Isso aqui é uma pegadinha que me custou algumas horas de estudo e eu acho que vale a pena falar para vocês. Se salva aqui no Google Drive, ele vai salvar só 6.000 e 9.550 linhas. A primeira vez eu fiz todo o processamento, fiz o tratamento em cima dessas 9.500 linhas aqui, só que depois que eu descobri que ele não salva todos, assim, eu fui refazer aqui para gravar o vídeo, e são, ó, 12.074 linhas. A única forma de salvar, pelo que eu entendi aqui, é exportar como esse JSON-R, e aí sim, importar em JSON no OpenRefine. Qual que foi o meu procedimento? Consegui exportar os dados, eu tratei eles, então todos os dados eles costumam vir codificados. Ó, um exemplo. Eu tenho um campo aqui que chama ID de município. Esse campo vem um código de município, e aí como que a gente descobre qual que é o valor desses códigos? A gente vem na FTP, procura os layouts da base de dados aqui, em vínculos, e eu baixei o vínculo aqui, o layout de vínculo novo aqui. E aí ele traz todos os códigos, que é um documento Excel, que é esse aqui, inclusive. Ele tem todos os códigos, ó, então, por exemplo, eu sei que causa de afastamento, o código 10 é tal valor, ó, causa de motivo de desligamento, o código 10 é rescisão por justa causa. Então, eu peguei cada um desses
códigos, utilizei o OpenRefine. O OpenRefine tem uma ferramenta que ele faz cross tables, né? Então ele faz cross tables. Então gerei uma nova tabela. Então tudo que está escrito decode é que eu peguei esses dados do campo e decodifiquei num formato que vai ser legível por máquina e vai ser aceito na minha tabela. É, eu tentei fazer esse teste com primeiramente com qual que é o nome? Public Tableau. O Tableau Public é uma ferramenta muito interessante de BI que a gente consegue instalar no desktop, então é uma vantagem, é super fácil de instalar. Só que ele tinha um problema que é esses dados aqui, a natureza deles, principalmente, é a questão do se tem um vínculo ativo ou não. Então, ele tem dois tipos de dados na mesma tabela, que é todo mundo que se desvinculou e todo mundo que ainda está ativo nesse ano. Então, eu tenho o mercado formal de trabalho do bibliotecário de quem está ativo e quem se desvinculou. A partir do momento que eu tenho esse tipo de dados, eu teria que fazer duas análises para cada tabela. Então, para a tabela, por exemplo, sei lá, de UF, eu tenho que fazer uma com os ativos e outra com os desligados. E aí começa a ficar muito complexo ter que fazer várias tabelas no Tableau. Qual que foi a minha solução? Usar o Kibana e o Elasticsearch. E aí eu montei um grande dashboard para a gente ver o trabalho do bibliotecário aqui, tá? É, eu tenho um vídeo de como fazer isso no Elasticsearch, como usar o Kibana e o Elasticsearch. Talvez tenha que dar uma atualizada, mas eu acredito que ele serve para mostrar como que eu montei esse dashboard aqui, né? E o que a gente tem de dados na Raiz, que eu acho que esse que é o principal questão aqui. Deixa eu até dar um F11 aqui para mostrar a tabela inteira. A gente tem 12.074 registros, onde a gente consegue já ter diversas informações interessantes. A mediana do valor de remuneração é 5.193, que é o salário mediano, tá? A média é 6.499, R$ 6.500, mas é que tem gente que ganha 54 mil e tem gente que ganha muito pouco. Então, o valor mediano normalmente é um valor melhor, para a gente ter uma ideia. A idade média de um bibliotecário formado, empregado, tá, é 43 anos e está 100 meses mais ou menos no emprego. Isso aqui é a mediana também, isso eu acho que está errado, depois eu vou corrigir. Onde que eu falei? Nessa tabela são 10.700 de vínculo ativo e 1.300 que não se desvincularam nesse ano. Então, essa é uma tabela que, por exemplo, todos esses dados aqui ele contam todo mundo que foi desvinculado e quem está ativo. Então, isso faz muita diferença, tá? Para a gente entender o mercado de trabalho das pessoas que estão empregadas, eu precisaria fazer sempre um filtro. Então, todas as dados aqui, eu vou ter que filtrar. Eu vou mostrar primeiro os ativos, depois a gente mostra os inativos. Eu clicando aqui no Kibana, o Kibana faz uma coisa genial, que é ele filtra todas as outras tabelas para mim. Então eu já consigo, a partir do momento de um clique só, já mostrar tudo aqui. Então a média aumentou um pouquinho de remuneração dos ativos, ó, 5.774, e a idade continua a mesma, um pouquinho mais. O que a gente tem aqui de dados dos ativos, que são 10.700 pessoas, registros, né, de pessoas trabalhando no mercado formal. O nosso grande empregador é a administração pública geral. Então, 27,5% dos bibliotecários trabalham em administração pública, isso é bem interessante. Ensino superior, graduação e pós-graduação, 19%. Aí eu não sei se o de administração pública em geral, as universidades estão dentro do ensino superior ou não. Isso aqui eu não consigo ver por enquanto. Educação superior, graduação, 12,14%, ensino fundamental 6%, ensino médio 4%, outras atividades 4%, educação profissional de nível técnico. Basicamente, assim, o nosso mercado é administração pública e educação, se a gente for ver, mas tem
justiça, 140 bibliotecários, consultoria em tecnologia da informação, 48 bibliotecários, bancos múltiplos, com carteira comercial, 9 bibliotecários, serviço de agronomia, e aí sim, tipo, dá para explorar exatamente onde estão empregados os bibliotecários formados. Qual que é a média salarial, tá? A grande maioria recebe entre 7 e 10 salários mínimos. A grande maioria não, mas ó, em porcentagem, tipo, aqui eu acho que 2.000 bibliotecários, 2.200 bibliotecários recebem entre 10 e 7 e 10 salários mínimos, outros 5 e 10 salários mínimos. A gente consegue ter aqui uma ideia de tem um bibliotecário aqui, 53 bibliotecários ganhando até meio salário mínimo, que é um problema, mas esse é o tipo de coisa que a gente consegue identificar olhando os dados. A faixa etária, então a gente vê que tem uma curva aqui entre 64 e 40, então a média fica 43, né, a mediana, na verdade, 43 de idade, e tem um registro aqui que tem entre 15 e 17 anos. Eu confesso que eu entendo que às vezes é mais um erro de digitação do que alguém que provavelmente seja um bibliotecário formado, porque para ter CBO tem que ter CRB, tá? É, qual que é o grau de instrução dos bibliotecários que estão ativos, né? Todo mundo tem que ter superior completo, tá? Mas 864 tem mestrado e 197 tem doutorado. O tempo no emprego, 120 meses ou mais, é a maioria. 60, entre 60 e 120 meses tem 2.000 e poucos, e aí vai diminuindo um pouquinho aqui. Depois a ideia de trabalho intermitente. A gente consegue ver aqui que 96 bibliotecários estão trabalhando no regime de trabalho intermitente. 115 bibliotecários dessa nossa lista do mercado de trabalho são portadores de deficiência, tá? Depois a gente explora um pouquinho mais essa informação. Onde que estão trabalhando os bibliotecários? Isso aqui é um mapinha que é bem interessante. Ó. A gente consegue ver que o estado de São Paulo é a maior quantidade de bibliotecários, 21%, né, quase 22% dos bibliotecários trabalham em São Paulo, 11% no Rio, 10% em Minas, Rio Grande do Sul. E dentro da cidade, dos estados, a gente consegue ver principalmente as capitais, né? Então, a gente percebe que as grandes capitais são os maiores empregadores nossos, né? Ó, São Paulo primeiro, depois Campinas, São Carlos, Ribeirão, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Rio e Niterói no Rio, e aí a gente vai vendo. Ó, Porto Alegre, Rio Grande, aqui é Brasília, né? Salvador e Itabuna e Cruz das Almas, Fortaleza e Juazeiro do Norte. São dados bem interessantes para explorar com calma. Como não tem mês de. A gente não está pegando os desligados, não tem dados no mês de desligamento, e tem na admissão. Então a gente vê que setembro é o que mais teve, agosto é o segundo mês, março é o terceiro, e o mês que menos teve alguma admissão foi maio. Mas esses aqui são só dos que foram admitidos no ano, tá? Deixa eu só fechar. Começou a chover aqui. A nacionalidade, então a gente vê que 28 bibliotecários não nasceram no Brasil, mas a grande maioria que nasceu, então a gente tem um mercado que não é muito difícil um bibliotecário que nasceu fora ter que tipo, usar a formação aqui, então eles não foram desligados, né? Então aqui não teria dado, mas depois a gente vai explorar o motivo de desligamento dos que foram desligados. Raça e cor tem uma falha no dado aqui, 55% não tem identificação. 30% branca, 12% mais ou menos parda e 2,8% preta. Ainda tem 56 que esses amarelos, que se declararam amarelos, e 10 bibliotecários, 56 bibliotecários declararam amarelos,
e 10 se declararam indígenas. Natureza. A gente vê que a autarquia federal é 25%, então é quem contrata. Outros órgãos é 14%, Poder Executivo Municipal 12%, sociedade de quantidade, não sei, eu vou ficar devendo o que é limitado. Autarquia estadual é 5%, fundações federais, outro tipo de fundação. Quem são as pessoas, o tipo de, a natureza jurídica de quem emprega bibliotecários no mercado formal, tá? O IBGE ele tem uma classificação diferente, então ele traz aqui uma classificação diferente. Ele soma aquelas partes do ensino, então em setor do IBGE são 53% dos bibliotecários que trabalham com ensino, então são graduação, pós, ensino infantil, né? A administração pública federal continua com os 30% quase, setor de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, redação, administração de imóveis, dá para entender um pouquinho, ó, médicos, odontológicos e veterinários, entre 28 bibliotecários. A nossa profissão são 8.570 do sexo feminino e 2.130 do masculino. Então, é uma profissão que tem mais mulheres do que homens no mercado formal. Lembrando que a gente não pega, por exemplo, bolsistas, esse é um dado que não tem bolsistas, não tem as pessoas que estão fora do mercado formal contratadas como bibliotecário, tá? Então, ele é um dado bem específico, tem algumas limitações, tá? 48% são CLTs, tá? Ou PJ, 46% são estatutários, aí tem outros estatutários que eu acho que já são aposentados, estatutários não efetivos tem 1%, CLT, DET, eu confesso que eu não sei o que e lei municipal, e aí sim a questão do tipo de vínculo. E qual que é o tipo de estabelecimento que mais contrata bibliotecários, tá? Com 1.000 ou mais empregados, 46%, 100 ou entre 240. Então pode ver que normalmente é um mercado que contrata bastante gente. Aliás, são normalmente empresas grandes que contratam bibliotecários. E isso a gente consegue ver, a gente fez aqui por ligado, vinculativo. Agora vamos pegar os dados de quem se desligou nesse ano, porque é um pouquinho mais curioso, assim. Quem se desligou tinha uma média baixa de salário, tá? Uma mediana de 2.864 e uma média de 4.600, uma idade média um pouquinho menor. Eu gosto de ver aqui os motivos, tá? A gente consegue ver aqui os motivos de desligamento. Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, 36%. Rescisão por justa causa por iniciativa do empregado, 28%. Transferência, 11%. Término de contrato de trabalho, 7,13%. Tem redistribuição, desligamento entre as partes, falecimento, 13 bibliotecários faleceram no período. E aqui a gente consegue ver qual é o tipo de empresa, ó, quanto tempo que ficou as pessoas que se desligaram, cadê? Mês de desligamento, alguns foram contratados no mesmo ano e foram desligados no mesmo ano. Então a gente tem dois dados aqui, a faixa de emprego, de tempo aqui. 120 meses ou mais, 300 bibliotecários, 60 meses ou mais, até 3 meses, 90, de 3 a 6 meses, 60, e aí dá para entender esses dados. Eu não consigo hoje deixar esses dados públicos, tá? Porque eu precisaria de um servidor Kibana, acho que Search disponível. Mas eles são dados complexos que a gente teria que explorar melhor cada dado, assim. Por exemplo, eu quero saber do governo federal.
dos bibliotecários que trabalham no governo federal, a média salarial é um pouquinho mais alta, são 3.092 bibliotecários que trabalham desculpa, administração pública em geral. A média de idade, a gente consegue ver o tempo de emprego também é um tempo bastante. Grande maioria trabalha em Belo Horizonte, até surpresa, assim, São Paulo é o segundo. Eu achei que Brasília teria uma grande maioria. Alguns que foram desligados. Esses aqui são dados que no final a gente consegue parar e para cada uma das características aqui poder explorar mais. Eu, na verdade, assim, eu acho que a gente não vai conseguir explorar todos os dados que tenho aqui, mas eu mantenho aqui eles e talvez eu faça mais alguns vídeos explorando alguma característica específica do mercado de trabalho, mas eu queria mostrar mais até o poder da ferramenta, tá? De como a gente consegue explorar esses dados usando Kibana, Elasticsearch, de uma maneira bem interessante, assim, e que seja muito útil para os bibliotecários poderem trabalhar. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui, mas acredito que tenha mais algumas partes desse vídeo para explorar algumas características de outras é, que sejam interessantes nesses dados. Até mais.